Neste santo lugar eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro pra sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz.
Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Deus abençoe sua vida também. Quero convidar você a uma leitura no livro de Jó, capítulo 1 do livro de Jó. Vamos ler todo o capítulo 1 e até o versículo 10 do capítulo 2. Uma reflexão nessa história conhecida, pelo menos em parte, até por aqueles que não professam a fé cristã, já ouviram falar da paciência de Jó. Mas é legal a gente conhecer a história de Jó, para a gente entender a paciência de Jó. A Bíblia diz assim, minha versão, revista e atualizada. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, pois, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos ao fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos ao fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal.
Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca ali nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Vamos fazer uma oração? Especialmente você acha que está passando por algum problema na vida? Depois dessa leitura, talvez tenha sido um pouco consolado, né? Talvez você também que está aí achando que tem tudo na vida, quem sabe essa leitura não é um motivo de exortação para mim e para você. Vamos orar? Senhor, a palavra é do Senhor, então pedimos que o Senhor mantenha o nosso coração abençoado após a leitura e na reflexão o Senhor traga lições para a nossa vida, de maneira que a gente saia daqui melhor do que entrou, que essa bênção alcance quem está em casa, ou hospital, ou em qualquer parte desse planeta, nos acompanhando nesse momento. Que o Senhor o abençoe e os proteja desse Satanás que vive a rodear a terra e passear por ela. Em nome de Jesus, amém e amém. João, o apóstolo de Cristo, na sua terceira carta, no versículo 3, disse: amado, falando para Gaio, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Esse é um tipo de prosperidade que não é muito buscada e muito menos ensinada, não é mesmo? Entretanto, é a prosperidade que realmente tem um valor inestimável. Como e quando podemos dizer que uma alma é verdadeiramente próspera? Pelo menos considero assim: quando ela atravessa por mares revoltos, ou vive grande calmaria, e no final se mantém apegada ao Senhor Deus. Assim podemos escrever uma alma próspera. Não importa a circunstância que ela enfrente, no final ela vai ser encontrada apegada ao Senhor. E a história de Jó tem muito a nos ensinar sobre essa questão de ter uma alma bem cuidada pelo Criador, que é a nossa temática para essa noite. Cuidando da alma. Cuidando da alma. E no livro de Jó, não se esqueça que Jó era uma pessoa comum, assim como eu e você. Nós o vemos enfrentando situações absurdamente inesperadas e adversas. Eu não sei como você se imagina no capítulo 1. Eu me imagino sendo um daqueles caras que falava assim: só eu escapei, só eu escapei. Eu me vejo assim, só eu escapei para contar a notícia. Todo mundo foi embora, só eu escapei. Egoísta? É, claro. Jó chegou a pensar em desistir. Jó chegou a pensar que seria melhor não ter nascido. Mas no final, percebeu que a sua alma era verdadeiramente próspera, porque estava apegada ao Criador, ao Senhor Deus. Nos 42 capítulos, sugeriria uma lidinha nesses 42 capítulos. Se você estiver animado e sem sono, dá para ler hoje ainda. Não tiver nenhum compromisso com Netflix, ou algum daqueles jogos atrasados e tudo mais, né? Está passando aí na Globo aqueles jogos atrasados. Domingo passado foi horrível. Feio demais aquele jogo. Então, nos 42 capítulos, nós encontramos alguns diálogos e discursos. Se você perceber na leitura, vai ver discurso ou diálogo de Deus com o diabo, do diabo com Deus, da mulher de Jó com sua mulher, dos amigos de Jó com Jó, de Jó com seus amigos, de Deus com Jó, de Jó com Deus. Nós encontramos esses discursos espalhados por todos os 42 capítulos.
Então eu queria que você considerasse comigo. Se você quiser conhecer um pouco das realidades espirituais nesta dimensão, no mundo dos vivos, onde nós estamos inseridos por enquanto, e na dimensão celestial, ou seja, no mundo dos espíritos, onde estão os anjos, os demônios e o Todo-Poderoso Deus, leia o livro de Jó. Se você quiser conhecer sobre a graça de Deus, seu amor, seu poder, sua bondade, sua grandeza e sua soberania, leia o livro de Jó. Se você quiser conhecer um pouco sobre a terrível malignidade de Satanás, leia o livro de Jó. Se você quiser conhecer ou quiser ser consolado em tempos de grandes sofrimentos, marcados por perguntas sem respostas, leia o livro de Jó. Se você quiser entender o grande valor de ser propriedade exclusiva de Deus, vivendo em um mundo no qual Satanás tenta manipular a história, leia o livro de Jó. Se você quiser entender que conhecer Deus é muito mais do que proferir uns poucos discursos teológicos, tentando explicar como um homem bom pode sofrer tantos revés nessa vida, leia o livro de Jó. Se você quiser uma prova de que no fim o triunfo será daqueles que andam com Deus, leia o livro de Jó. Se você quiser saber a quem Deus realmente ouve com atenção, mesmo que sejam proferidas palavras duras contra ele, sem considerá-las blasfêmia, leia o livro de Jó. Se você quiser saber da importância de ter uma alma muito bem cuidada e protegida, e como conseguir isso, leia o livro de Jó. Lendo os 42 capítulos desse livro, nós entenderemos que para uma alma ser mantida de forma saudável, é necessário, queria considerar com você 3 coisas que eu destaquei nesse texto, que eu li com você, mas que a gente encontra uma ressonância em todos os capítulos desse maravilhoso livro. A primeira consideração, o primeiro destaque que eu faria para que a sua alma seja de fato bem guardada, bem cuidada, que você mantenha a sua alma bem guardada, bem cuidada, é marcar a memória com bons momentos. Marcar a sua memória com bons momentos. Viver intensamente os bons momentos. Os 5 primeiros versículos do capítulo 1 nos fala de como era a vida de Jó. Um homem riquíssimo, tinha uma família numerosa, uma família onde não tinha conflito, os filhos combinavam, 10 filhos, 7 menino homem e 3 menina mulher, eles combinavam. Você acredita que naquele tempo, um deles tinha coragem de fazer um churrasco e chamar todo mundo e não cobrar nada, e não dar briga, e não ter confusão, podia até levar o cachorro, que não dava confusão. O nome de Jó era considerado pelos outros poderosos respeitabilíssimo. Bons tempos aqueles, bons tempos que ficaram marcados na memória de Jó. Nós precisamos marcar nossas memórias com bons momentos para que elas não sejam ocupadas com as provocações e mentiras de Satanás, porque ele faz isso. Por não ter marcado suas memórias com os bons momentos vividos durante os confrontos de Moisés com o faraó, leia isso no livro de Êxodo, vários dos israelitas que saíram de lá cometeram o desatino de construir bezerros de ouro e atribuir a eles a grande libertação que haviam acabado de experimentar. O que faltou a eles? Memória marcada com bons momentos, com a graça, com o poder de Deus, com a ação sobrenatural de Deus. Por não terem marcado suas memórias com tantos momentos sobrenaturais vividos no deserto e na espetacular entrada e posse da terra, o povo de Israel se atreveu a pedir um rei humano para ser como todos os demais povos que o rodeavam. Para isso você precisaria ler Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 Samuel. Para você ver o que esse povo fez. Porque não marcou a memória com bons momentos, com as ações espetaculares do grande e poderoso Deus. Por outro lado,
por ter marcado sua memória com momentos espetaculares, vividos ao lado do Senhor, Jeremias escreveu no seu livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar a esperança. A sua memória não está vazia, a sua memória está marcada. O grande desafio para você, ou aviso para você nessa noite, veja o que está marcado, registrado na sua memória. Se são grandes feitos de Deus, grandes momentos vividos com Deus, ou então as mentiras, provocações feitas por Satanás. Na memória de Jeremias havia o registro de que Deus disse que jamais o abandonaria e que apesar das grandes oposições, ele prevaleceria. Queria sugerir você ler o primeiro capítulo de Jeremias. Se você não quiser ler os 42 de Jó, leia pelo menos um de Jeremias. Quando Deus chama Jeremias, diz: eu escolhi você, quando você estava no ventre da sua mãe, e designei você profeta para as nações. E Jeremias diz: ah, Senhor, eu não sei falar no parto de uma criança. E Deus diz: não diga no parto de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, você irá. E tudo o que eu mandar você falar, você falará. É esse que eu coloco na sua boca as minhas palavras. O seu problema, essa limitação, está resolvido. Está resolvido. Você vai ser designado para levantar nações, para derrubar nações. No versículo 19 ele diz: pelejarão contra você, mas não prevalecerão, porque eu estarei contigo para livrar. Isso estava registrado na memória dele, e é isso que ele usava para resgatar. Quem sabe quando estava naquela cisterna sem água, só com barro, só com lama, com escassez de pão. Quem sabe quando foi ridicularizado várias vezes, quando sofreu, quando foi acusado de traidor, quando foi caluniado. Jó também marcou sua vida com bons momentos. Desfrutou dos muitos bons momentos que o Senhor Deus havia proporcionado para ele. Ele desfrutou daqueles momentos que poderíamos considerar de vacas gordas. Sua relação com Deus lhe permitiu rasgar o seu coração e falar algumas coisas bem pesadas em direção a Deus. Jó marcou sua memória, pelo menos minha percepção, com bons momentos. Quanta diferença isso faz na vida. Você quer ver a dificuldade que a gente tem com isso? Se a gente tivesse um tempo de interação aqui, e eu pedisse a você para compartilhar com 2 ou 3 pessoas uma bênção especial de Deus na sua vida hoje, você ia catar. E talvez tivesse dificuldade para lembrar um bom momento com Deus hoje, semana passada, mês passado. Quem não marca sua memória com boas experiências com Deus, não terá nada a não ser lamento e reclamação quando Deus trouxer ou permitir que seja trazido tempo de grandes provações. Com essas marcas na memória, boas marcas, Jó pôde dizer, está tudo no livro dele, você pode conferir depois: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o Deus deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 1, versículo 21. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Capítulo 2, versículo 10. Não tenho negado as palavras do santo. Capítulo 6, versículo 11. Com Deus estão a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não pode ser reconstruído. Se ele lança alguém na prisão, ninguém o pode abrir. Se ele retém as águas, elas secam. Se ele as solta, elas devassam a terra. Com ele estão a força e a sabedoria. A ele pertence o engano e o enganador. Capítulo 12, versículos 13 a 16. Agora a minha testemunha está no céu, já agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Capítulo 16, versículo 19. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Capítulo 19, versículo 25 e 26. Mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, sairia eu como ouro. Ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Capítulo 23, versículos 10 e 14. Enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Capítulo 27, versículos 3 e 4. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Capítulo 42, versículo 2.
É ou não é um cara que tinha a memória marcada com os bons momentos vividos com Deus? É muito fácil dar um chega para lá em Jó e dizer que ele falou absurdos. O difícil é estar no pouco de pele que sobrou dele e não falar o que ele falou. Ele só falou o que ele falou a respeito de Deus, inclusive ter preferido ser um aborto do que ter nascido, porque ele teve bons momentos de intimidade com Deus. Para que uma alma seja de fato segura, bem guardada, é preciso que na memória, tenha registros de caminhada com Deus, de tempo com Deus, de experiência com Deus. O segundo destaque que eu queria fazer aqui, a respeito desse assunto, quando é que uma alma pode sim se considerar guardada, cuidada, é saber experiencialmente, não apenas intelectualmente, saber que Deus está no controle. Deus está no controle. Versículos 6 a 12 do capítulo 1, versículos 1 a 6 do capítulo 2. Quando tem aquele diálogo de Satanás com Deus, de Deus com Satanás, Satanás com Deus. E você há de convir que há situações descritas nas Escrituras Sagradas que fogem à nossa compreensão. Eu frequentemente respondo a perguntas a respeito de situações assim na Bíblia. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho duas palavras que me ajudam muito quando o assunto é complicado e não há luz suficiente para a interpretação. Eu digo, não sei. Pronto. Resolvi, pelo menos para mim está resolvido. Algumas descrições nos servem para perceber realidades que vão além do nosso entendimento. Mas algumas coisas estão bem claras. Que Satanás existe, está muito claro na Bíblia. Ele existe, é real, é mau, é perverso e dissemina o ódio contra tudo que tem ligação com o Criador. Ele é apresentado como o acusador dos irmãos. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, ele é chamado de acusador dos irmãos. Diabo, o acusador dos irmãos. Isso pode ser comprovado também aqui no livro de Jó. O mistério aqui, não sei se para você é um mistério, para mim é. Satanás veio junto com os filhos de Deus. Essa versão, filhos de Deus. Várias outras é traduzido por anjos. Anjos. Satanás veio com eles para se apresentar diante de Deus. Prestação de contas? Não sei. Não sei o que ele estava fazendo ali. Mas é fato que ele se apresentou junto com os anjos. Não sabemos em que momento. Não sabemos a razão. Só está escrito isso. Então, eu não vou gastar o meu tempo para saber o que Satanás estava fazendo ali. Está dizendo que ele estava ali. É o que nos interessa. É o que nos foi dito aqui. E Deus disse, e aí? De onde você está vindo? A resposta do malandro, do marrento. Aí, meu irmão, lógico que ele não falou assim, né? De rodear a terra e passear por ela. Tu é um folgado, hein, cara? Fica aí só passeando. Ele faz mais do que isso, nós sabemos. E há versículos que falam sobre isso. A Bíblia, por exemplo, diz que o mundo está morto e sepultado no maligno. Em Satanás. Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3 diz que todos nós outrora andamos segundo o curso desse mundo, segundo os ditames do príncipe da potestade do ar ou dos poderes das trevas. 1 João capítulo 5, versículo 19 diz que o mundo está sepultado em Satanás, está morto nos braços de Satanás. A Bíblia diz ainda que ele anda rodeando os crentes, como um leão que ruge com o fim de intimidá-los e amedrontá-los. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. O mal está sempre à espreita, mas o controle está nas mãos do Criador. Nós vamos ver isso no final. Deus diz, faz isso, mas só até aqui. Faz isso, mas só até aqui. O controle está nas mãos de Deus. Está aí solto esse vírus que está metendo medo em meio mundo, não. Em um mundo e meio. O controle está nas mãos de Deus. Quanto tempo isso vai durar? Não sei. Se dependesse de mim, nem tinha começado.
Que saudade daquele tempo, né? De ver o povo tudo pulando junto e abraçando, né? Mas Deus não perdeu o controle. E por enquanto não nos interessa saber o motivo. Estar certo disso, de que o controle está nas mãos do Criador, faz com que uma alma sossegue e descanse debaixo do cuidado de Deus. Salmo 46. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem, ainda que os montes se lancem no meio dos mares. Há um rio cuja corrente alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Quando Ele fala, o universo se cala. Salmo 91 diz que uma alma que crê nisso, alguém que crê nisso, pode descansar à sombra do Onipotente. Marcar a memória com bons momentos. Saber que Deus está no controle. Eu vou encerrar dizendo que uma coisa mais, pelo menos perceba aqui nesse texto, é necessário para que a nossa alma fique bem guardada e tranquila. Descansar no que Deus diz sobre os seus filhos. Descansar nessas palavras, nessas declarações de Deus a respeito de você como filho dele. Versículos 8 e 3, versículos 8 do capítulo 1 e 3 do capítulo 2, mesma coisa. Você viu o meu servo Jó nessas suas andanças? Estou de olho nele, cara. Ele é um homem, não há ninguém igual a ele na terra. Ninguém. Ele é justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E no versículo 13, capítulo 2, ele completa. Ele conserva a sua integridade, embora você, Satanás, tenha me incitado contra ele para o consumir sem causa. Os amigos de Jó acharam um monte de causa. Jó tentou achar alguma causa. Não tinha causa. Não tinha causa. Nem toda dor que você está sentindo tem uma causa no seu pecado. Mas como diz o poeta, toda dor é por enquanto, mas o amor é para sempre. Uma grande preocupação para muita gente é performance. Até as máscaras têm que ser um negócio que impressiona as pessoas. Não é qualquer mascarazinha que você vai usar, não. Já que é para ser mascarado, eu quero ser mascarado mesmo. Uma máscara assim, que a pessoa passa e diz, gostei da máscara daquele cara. E o cara tira a máscara e diz, coloque a máscara, por favor. É da máscara que eu estou falando. Mas até com isso a gente está buscando performance. O que pensam a meu respeito, às vezes, ocupa muito mais meu tempo do que o que Deus diz sobre mim. A opinião das pessoas pode ter mais valor para você do que a palavra de Deus ao seu respeito. Tenso. Pilatos e Herodes são exemplos de quem se importa demasiadamente com o que as pessoas vão pensar e comentar. Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista para não ficar mal com os convidados. Pilatos lavou as mãos e mandou crucificar Jesus para não ficar mal com o imperador e com os líderes. Os dois se deram muito mal por isso. Viver para agradar as pessoas antes de agradar a Deus cansa demais a alma. Suga tudo o que ela tem de bom para oferecer ao seu Criador. Pedro e João são bons exemplos de pessoas que entenderam que agradar a Deus tem a primazia sobre todas as ações da vida. Vocês não falem nada mais a respeito desse nome. Ele diz, vou dizer uma coisa para vocês. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Muito bom saber como Deus nos vê. A pergunta é, você sabe como Deus vê você? Sabe? Você em casa, sabe como Deus vê você? Sabe o que Deus diz a seu respeito? Não. A Bíblia tem resposta para essa questão, sabia? Jó não ficou sabendo desse diálogo de Deus com Satanás. Não. Contudo, no final do livro ele ficou sabendo do que Deus pensava a seu respeito. O próprio Deus tratou com Jó. Quando veio tratar com Jó, dos capítulos 38 até 41, dê uma lidinha nesses capítulos com calma. 4 capítulos.
O próprio Deus tratou Jó com muito respeito, mesmo dando-lhe uma senhora escovada. Deus escovou Jó sem dó. Deu uma escovada geral em Jó, mas minha percepção, com muito respeito. Depois os amigos tiveram que contar a Jó o que Deus tinha dito a eles sobre Jó. Agora peguem 7 novilhos, 7 carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereçam um holocausto em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. E Jó falou muita coisa. Então Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta e Zofar, o naamatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Deus nunca mudou sua opinião a respeito de Jó, a despeito da acusação do próprio Satanás e da acusação daqueles crentes que tinham o discurso de Satanás. Tem crente que tem discurso de Satanás, que acha pecado onde não existe, que acusa sem causa. O papel da acusação é de Satanás. A Bíblia afirma o seguinte, um texto que você conhece também, imagino eu. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nem esses crentes com discurso de Satanás, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Descanse nessas verdades. Leia a Bíblia para você saber o que Deus pensa a seu respeito. Temos aqui então, na história de Jó, a realidade do acusador e dos acusadores. Mas a Bíblia apresenta também a realidade do intercessor, nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 e 2, está dizendo: essas coisas, meus filhinhos, eu escrevo para que vocês não pequem. Mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Vemos aqui, sugeriria você a entrar no YouTube e ouvir um sermão do reverendo Hernandes Dias Lopes, As Teses de Satanás. Eu vou dar um spoiler, só a divisão homilética desse sermão. As teses que Satanás apresentou a Deus sobre os filhos de Deus. Primeiro, Satanás disse: eles não conseguem amar mais a Deus do que a família. Tire a família que eles blasfemarão. Tirou a família? Não blasfemou. Segunda tese, eles não conseguem amar mais a Deus do que ao dinheiro. Essa é a primeira tese. Não conseguem amar mais a Deus do que ao dinheiro. Tire o que ele tem, o que eles têm, e eles blasfemarão. Não blasfemaram. Jó não blasfemou. Terceira tese, eles não conseguem amar mais a Deus do que a si mesmos. Tire a saúde, que eles blasfemarão. 3 teses de Satanás aqui nos capítulos 1 e 2. Jó viveu esse momento. Para destruir as teses de Satanás, Deus agiu na vida de Jó e age na vida dos seus filhos, na minha e na sua vida, com sua presença de poder. Jó perdeu tudo, mas não foi perdido por Deus. Essa é uma verdade que não pode sair da sua mente, precisa marcar a sua memória. Jó não abandonou a palavra de Deus, os ensinamentos e mandamentos de Deus. Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos, e para ele faremos nele morada. Satanás está de olho em você,
rodeando a terra, passeando por ela. Quando Deus pergunta para ele, viu o meu servo Brutus? Satanás diz, vi. Fortinho, rapaz, né? Fortinho. Viu o meu servo Israel? Vi. Bonito. Deus diz, fala a verdade, rapaz. Viu o meu servo Léo, que fica rindo dos amigos no culto? Coloca o seu nome aí. Ele diz, vi. E sempre tem uma vírgula e uma acusação contra você. Sempre, sempre, sempre. Ele está de olho em você, mas a mão de Deus está sobre você. Assim como esteve sobre Jó. Marque sua memória com bons momentos. Saiba que Deus está no controle do universo. Isso inclui sua vida. Descanse sob o conceito que Deus tem sobre os seus filhos, sobre você. Esse conceito foi construído pela relação com Jesus Cristo. Sugeriria uma lidinha no capítulo 13 de Gênesis, no capítulo 20 de Gênesis. O que Abraão fez? Crente, servo de Deus. E o que Deus disse a respeito de Abraão? Nós precisamos saber o que Deus diz a nosso respeito. Vou encerrar com uma frase e uma oração e passar a palavra para o pastor Israel. Essa frase você já ouviu. Satanás sabe o seu nome, mas chama você pelo seu pecado. Deus conhece o seu pecado, mas chama você pelo seu nome. Está aí a diferença. Que o Senhor te abençoe, que Ele faça sossegar a sua alma, que Ele faça descansar a sua alma. Ela está bem cuidada, se estiver nas mãos do Criador. Vamos ficar em pé, você que está aqui, nós vamos orar. Você que está em casa, Deus abençoe você. Você que já está aí sentado, já leu quase 2 capítulos de Jó, está faltando um pouquinho mais de 40. Dá uma esticadinha aí, termine hoje, amanhã, sei lá quando você vai terminar, mas leia. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pelo cuidado. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela palavra. Obrigado pela maneira como o Senhor nos vê, como o Senhor nos trata. Bendito seja o nome do Senhor. Assim como Jó desfrutou do cuidado do Senhor, nós também desfrutamos. Não deixa a gente esquecer disso. Derrame sobre nós a sua graça. Que a preciosa graça de Jesus nos encha nessa noite. Em nome de quem nós oramos. Amém e amém.